Olá, queridos! A paz de Cristo a todos! Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Que bom que Cristo, o nosso Senhor Jesus, nos deu mais essa oportunidade para estarmos aqui passando para você, querido professor, superintendentes, aluno das escolas bíblicas, comentários, subsídios e informações que muito acrescentarão na sua escola. Quero dizer de antemão para você, meu querido professor, que você é um privilegiado por Deus a passar o conhecimento aos seus alunos. Este ensino que transforma vidas. A palavra do Senhor nos fala que nós devemos, então, crescer na graça e no conhecimento. E à medida em que nós ensinamos, que nós passamos aquilo que nós temos aprendido de Deus, nós também vamos crescendo juntamente com todos aqueles que estão prontos a ouvir a palavra de Deus, tá bom? Você que não me conhece, eu sou o professor Márcio. Nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos da classe de juvenis e também da classe de adultos. Você que está me vendo pela primeira vez, eu já convido a você a se inscrever no canal e ser um dos nossos acompanhantes aqui, e nós aprenderemos juntos aqui mais da palavra de Deus, tá bom? Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição número 13 da classe de juvenis. O tema desta lição diz: Entendes o que cantas? O texto principal está escrito em Salmos, capítulo 119, versículo 97. Diz: Ó, quanto amo a tua lei! É a minha meditação de dia e de noite. O sintetizando diz: a Bíblia nos fala do culto racional. Independente do contexto em que esta afirmação foi feita, podemos afirmar que o louvor a Deus no culto deve ser racional, isto é, fruto das escolhas e atitudes bem pensadas, a fim de apresentarmos o nosso melhor sacrifício de louvor a Deus. Mas será que existem critérios bíblicos para nortearem o ministério de louvor de nossas igrejas? Com certeza a resposta é sim. Existem critérios bíblicos que norteiam, que dão um direcionamento para os nossos louvores dentro das nossas congregações. Por exemplo, quem conhece os credos da Assembleia de Deus, devemos então atentar para os ensinos, para os ensinos e os louvores que seguem a mesma linha teológica das Assembleias de Deus. Existem outras linhas teológicas, mas nós só precisamos então atentar para esses critérios que têm como a nossa doutrina oficial, certo? Os nossos credos oficiais. E os nossos credos são todos baseados na palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática. Não existe outros livros secundários, mas somente a palavra de Deus, tá bom? Então, de antemão, já falo isso, que existem sim critérios para nós estarmos aí aprendendo mais do Senhor e explanando aí um ensino bíblico que não tem nenhum tipo, podemos dizer assim, de heresia neste meio, tá? A introdução desta lição diz: muitos jovens e adolescentes se interessam por música. Nada mais natural que participem ativamente nos momentos de louvor dos cultos. Em muitas igrejas, o padrão é que haja um período de louvor cantando corinhos. Estes corinhos são compostos e gravados pelos ministérios de louvor de diversas igrejas, a maioria delas neopentecostais. Essas músicas rapidamente caem no gosto popular, até porque são bonitas, bem compostas e muito bem colocadas. Porém, é preciso pensar. Nós vemos aí que existem muitos corinhos aí de outras denominações, de várias denominações. Os neopentecostais, eles têm também uma linha de louvar a Deus, uma linha de pensamento, de louvores que são baseados, então, naquilo que eles acreditam. Eu não vou ter tempo de explanar aqui sobre a diferença dos pentecostais, dos neopentecostais.
Porém, nós veremos aqui na nossa revista que os neopentecostais, eles têm podemos dizer assim, uma certa doutrina, entre aspas, né, diferente um pouco dos pentecostais. Nossa leitura bíblica em classe está escrita em Salmos, capítulo 96, versículo 1 e 13. Eu já convido aos irmãos, aos queridos irmãos, a fazer uma leitura completa deste texto bíblico, porque muitas das vezes nós vemos aí fazendo leituras bíblicas da classe de adultos, e a de adolescentes, a de jovens, né, ficam à mercê. Então, nas suas classes, né, separadamente, vocês façam a leitura para que os alunos possam ter uma melhor compreensão. O primeiro ponto dessa lição fala: profetizo a bênção. Será? É uma afirmação. Eu profetizo a bênção. Será? Conhece aquele ditado? Nada se cria, tudo se copia. Pois bem, sinto muito em lhe dar uma notícia triste. Muitos de nós temos uma baita preguiça de pensar e achamos mais fácil copiar do que criar. Então, meus queridos, existem ditados no nosso meio que não é bom nós aplicarmos aqui, aplicarmos nos louvores a qual nós entoaremos, e também escolher louvores que não têm esses ditados. Existem hoje uma religião que se denomina como confissão positiva. Essa doutrina ensina que aquilo que você crê, que você determina, aquilo que você decreta, aquilo que você diz está declarado, pela sua fé, Deus, ele é obrigado, entre aspas, a cumprir aquilo que você determinou. Porém, é contrário à palavra de Deus. A Bíblia nos diz em Eclesiastes 3 que há tempo para todas as coisas. A Bíblia nos fala que o Senhor ele é soberano, que Deus ele é soberano sobre tudo. Nada acontece sem a sua permissão. Então, aquilo que nós podemos pedir ao Senhor, com certeza ele nos dará, porque está escrito na palavra. Mas nós não podemos fazer de Deus como um capacho, podemos dizer assim, como alguém que vai obedecer a nossa ordem, o nosso decreto, porque ele está sujeito a fazer assim por nossa fé. Não, Deus só faz aquilo que está segundo a sua vontade. A nossa vontade tem que estar de acordo com a vontade dele. Mas, irmão Márcio, então o que é profecia? A profecia, ela não é um ato de você identificar, decifrar e descobrir aquilo que vai acontecer no futuro. Não, a profecia ela é algo que vem diretamente de Deus. Deus escolhe uma pessoa para então ser usado, essa pessoa ser usada por Deus e entregar uma mensagem a um grupo, né, a uma determinada nação, a uma determinada pessoa. Mas essa profecia ela não tem essa característica de adivinhação do futuro. Isso não é profecia. Profecia, ela tem um objetivo principal, 3 funções, que é somente exortar, consolar e edificar. Aí a profecia tem a função de edificar os irmãos, de ensinar, de advertir aos irmãos com relação a alguma coisa e também de consolar dependendo das circunstâncias, dependendo da situação. Essas 3 características estão escritas em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. Este é o primeiro ponto que nós temos que aprender aqui neste ponto, né? Profetizo a bênção, o decreto a bênção, está declarado. Pois bem, Deus ele não está obrigado a fazer a nossa vontade, mas sim a vontade dele. Hoje nós vemos isso acontecer no nosso meio de maneira mais frequente, não é mesmo, meus queridos? Mas podemos estar alerta e fazer aquilo que o apóstolo Paulo disse, que nós devemos aqui avaliar tudo e reter para nós somente o bem. O segundo tópico fala: o púlpito não é palco. Por isso é importante desenvolvermos a nossa capacidade crítica, isto é, ficarmos atentos e analisar tudo segundo a palavra de Deus. O louvor na igreja,
é algo de grande responsabilidade, mas de perigo também. E o principal perigo está dentro de nós, a vaidade. A vaidade, o ego, meus queridos, é aquilo que muitas das vezes derruba o homem, derruba a mulher, derruba o jovem, o adolescente. A vaidade, a Bíblia declara que está entrelaçada com a soberba. E a soberba é um dos pecados que Deus abomina. Este veículo de comunicação que nós temos dentro das igrejas, o microfone, ele é um veículo poderoso de comunicação, que dá aí a nós uma força maior de nos comunicar com mais veemência, com mais responsabilidade, mas também ele é um veículo que, se nós não tivermos o cuidado, nós podemos também cair neste pecado. Então, a simplicidade, a humildade, em reconhecer que Deus ele é soberano e é por ele que nós estamos aqui, isso faz toda a diferença. Acima de tudo, ser humilde, aquilo como o nosso maior mestre nos ensinou, que é Jesus Cristo. O terceiro ponto fala levita, o super espiritual. Muitos jovens que dirigem o louvor se sentem na obrigação de falar alguma coisa séria ou espiritual, já que dirigem um momento importante do culto, onde a igreja está mais receptiva devido à benéfica influência dos louvores entoados. Tenha certeza, não precisa disso. Meu querido, se você participa de um louvor, um momento de louvor, de uma banda, na sua congregação, se eu participo, se eu sou vocalista de uma banda, nem sempre nós precisamos dar uma palavra para a igreja. A Bíblia nos fala em Colossenses capítulo 3, versículo 16, que num culto a Deus tem que ter cânticos espirituais, salmos e hinos. Então, aquilo que foi colocado para você fazer naquele momento, aquilo que o seu dirigente, o seu pastor congregacional colocar para você fazer naquele momento, deve ser obedecido, com uma exceção. Nós temos liberdade no Espírito Santo. Se o Espírito Santo, naquele momento, te orientar a você falar algo para a igreja, você fala, mas saiba que a igreja sente quando é realmente do Espírito Santo. A igreja ela tem esse dom espiritual de discernimento e ela sabe quando é realmente o Espírito Santo que está conduzindo o trabalho. Caso contrário, você faça aquilo que o seu dirigente deu para falar. Muitas das vezes não precisa você passar uma mensagem, mas se é para louvar, se é para cantar, cante e após isso entregue o microfone na igreja. A sinceridade dos irmãos sempre contará muito para Deus. Os irmãos sendo sinceros no momento de louvar, contará muito para Deus e também para a igreja. O quarto ponto diz, vamos louvar a Deus. Como já vimos em outras lições, muitas músicas, apesar de evangélicas, estão baseadas mais em doutrinas e desejos humanos, em que na palavra de Deus há, por exemplo, canções que dizem que o crente que tem promessa de Deus não morre enquanto ela não se cumprir. O crente que tem promessa de Deus, nós vemos aí que os apóstolos, eles tinham promessa de Deus, promessa de serem revestidos de poder, de serem vencedores das hostes da maldade, serem homens de Deus. Eles tinham a promessa, e eles foram perseguidos e muitos deles foram mortos. Então, a promessa que Deus nos dá não falha, não falha no sentido espiritual. Aqui esse texto desta canção fala que o crente que tem promessa não morre. Ele vai morrer sim, com promessa ou sem promessa. Mas aquele que está guardado em Cristo Jesus, a promessa da salvação, ele não perde, mesmo a morte vindo sobre ele. Mas também a Bíblia nos ensina que muitos servos de Deus morreram sem alcançar as promessas. Isso está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 32 e 40. A Bíblia nos diz também que
a oração, em certos momentos, ela é rejeitada por Deus. Tem outro cântico que diz: Deus não rejeita a oração, pois esta é alimento. Mas Deus rejeita sim, está escrito em Provérbios capítulo 28, versículo 9. A Bíblia nos diz também que a oração de um ímpio, né, Deus não ouve a oração do ímpio. Até a oração dele é abominável. Então, há certas situações que Deus ele não ouve, não nos ouve, né? Mas aqueles que estão em obediência com a palavra de Deus, aqueles que estão em concordância, estão em comunhão com Cristo, com certeza Deus vai ouvir. Mas é pequenos pontos aí de alguns hinos que eu estou colocando para vocês, para nós podermos então fazer comparação de que tudo que é louvado, tudo que é cantado, precisa então ter base bíblica. A Bíblia precisa apoiar esses hinos que são cantados. Tá bom? Viu? Como até para escolher qual louvor cantar na igreja, é importante ter o conhecimento básico da palavra de Deus. O foco do ministro de louvor não deve ser apenas se a música é bonita ou se tem uma melodia que emociona, mas sim se ela edifica, ensina e abençoa vidas. Querido professor, querido aluno, né, procuremos então conhecer as doutrinas, né, o nosso credo da nossa fé, né, saber os textos bíblicos que elas se baseiam. Hoje nós temos linhas teológicas, né, levando aí para o lado da escatologia, temos linhas teológicas sobre o arrebatamento antes, durante e depois da grande tribulação. Então, este é só um ponto, um exemplo que eu estou colocando aqui. Mas nós precisamos então ter esta certeza que tudo que nós cantamos, tudo que nós falamos, precisa então estar relacionado com o credo que nós acreditamos, relacionado com a palavra de Deus, termos em mente os textos bíblicos para não cairmos na cantada e encantar algo que não seja verdadeiro pela palavra de Deus. João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então eu quero deixar nesta lição apenas estes conselhos, né? E você, meu querido professor, meu querido aluno, né? Procure de primeiro momento conhecer as bases doutrinárias do nosso credo e escolherem hinos que estão alinhados biblicamente com estes credos, para nós não cairmos no erro de estar cantando heresia, falando heresia, algo distorcido que a palavra de Deus não nos apoia, tá bom? Este é o meu conselho, esta é a lição deste dia, né, desta noite. Eu gostaria de pedir para você que não é inscrito, se inscreva no canal. Nós publicaremos mais vídeos aqui de aulas bíblicas, né, e escolas aqui teológicas. Aquilo que eu aprendo aqui, eu passo aí para vocês, tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima aula, se Cristo, o nosso Senhor, permitir.